E vamos abrir o nosso programa de hoje falando sobre a vida. Você consegue sentir a felicidade, prosperidade ou está sobrevivendo dia após dia? Esse é o tema da minha conversa de hoje com a terapeuta sistêmica, a Márcia. Boa tarde, Márcia, minha linda. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Patrícia. Muito bom estar aqui essa semana, principalmente, aniversário da Tarobá. Isso, essa semana de aniversário que a gente está com programação especial. Daqui a pouco, inclusive, tem matéria especial para vocês. Mas agora a gente quer falar sobre a vida. E vamos lá já falar sobre a diferença, porque eu fiz uma pergunta para o pessoal já na escalada do programa sobre se a pessoa está vivendo ou sobrevivendo. E aí, tem diferença? Tem grande diferença, principalmente no momento que estamos vivendo muita depressão, chateações, mágoas. Então, o que é viver e o que é sobreviver? Sobreviver é pagar boleto, levantar porque precisa levantar, preciso trabalhar, preciso. É tudo muito forçado a fazer alguma coisa. Agora, viver é diferente. Viver, eu tenho vontade de levantar, eu tenho vontade de agir, eu tenho vontade de me conhecer, eu tenho vontade de olhar para a vida, olhar para um pôr do sol, fazer pequenas coisas que movimentam o meu ser interno. Então, deixa de precisar e se torna uma coisa mais leve, uma coisa necessária, mas com leveza. Entendi. E como que entra a figura materna, a figura da mãe nessa questão do viver e do sobreviver? Explica pra gente. Falamos que a mãe é a vida, ou a mãe nos deu a vida. Então, nós aprendemos a tomar a mãe, tomar a vida. E o nosso tomar a vida veio através da mãe. Por que a mãe? Porque é onde nós ficamos por grande parte. É onde nós tomamos dela, no seio materno, a vida. Então, eu preciso da minha mãe para estar viva aqui. Então, quando eu olho para minha mãe, eu olho para a vida. Se eu tenho dificuldade de olhar para a vida, qual é a ruptura que eu tive com a minha mãe? Então, uma coisa está coligada com a outra. Então, nós fizemos muito esse interagir. Onde está a ruptura e onde está a força da minha mãe comigo, aqui dentro de mim? Mas e como que eu vou descobrir essa questão dessa força? Como que eu vou saber se eu estou com essa força da minha mãe dentro de mim ou se eu preciso fazer algo, algum movimento para ter essa força materna? Quando eu estou sobrevivendo, eu não estou conectada com a vida, não estou conectada com a minha mãe. Então, quando eu começo a olhar para minha mãe, começo a interagir com ela, sem julgamento, eu começo a compreender quando eu estou vivendo e não estou. Quando eu estou vivendo ou quando eu tenho a força da minha mãe? Quando eu estou prosperando, quando as coisas estão fluindo, quando aquilo vai com uma força realmente, você vai para a vida, você é impulsionado a agir, a sua vida de saúde está equilibrado, o seu mental está equilibrado, o seu emocional está equilibrado, o seu financeiro está equilibrado. Então, quando você está conectado com a mãe, você diz que está conectado em tomar a vida. Então, você está nesta força. Então, as coisas acontecem. Quando não acontece, tem alguma ruptura e precisa ser olhado. E para as pessoas, por exemplo, Márcia, que nos assistem nesse momento, que porventura não estão se dando tão bem assim com o seu lado materno, com a sua mãe, muitas discussões, muitas brigas, muitos podem até estar sem se falar com as mães neste momento. Como é que funciona, minha amiga? Não funciona. Funciona. O primeiro movimento é compreender o que é mãe e o que é aquele ser humano. Porque tem diferença. A mãe é aquela que nos dá a vida, nos cuida, que nos fornece. Mas nós compreendemos que como ser humano, nem toda mulher, nem toda mãe está no seu equilíbrio. Falamos de narcisismos, falamos de dificuldades, de doença. Então, nem todas estão no seu equilíbrio. E as crianças, muitas vezes, não conseguem sentir essa força porque tem medo, insegurança. Então, elas estão no movimento de distanciamento. Então, quando nós estamos na infância, nós criamos esse distanciamento. Porém, quando nós vamos para a fase adulta, nós começamos a ter consciência dessa amplitude e nós podemos ter outras atitudes a partir daquele conhecimento. Então, quem é a minha mãe e como eu posso conhecê-la? E quando eu conheço a minha mãe, eu começo a fazer a divisão. E quando eu começo a fazer a divisão, o primeiro movimento é sair do julgamento. Eu paro de julgar aquela minha mãe e começo a olhar, peraí, essa pessoa está precisando de ajuda.
Não, talvez não sou eu que vou ajudar, talvez é um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa profissional, né, um profissional que possa. Mas eu começo a sair do julgamento. Se eu saio do julgamento e começo a ver a divisão, que são duas pessoas diferentes ou funções diferentes num ser só, então eu começo a dizer, eu vou tomar a força da vida de novo. E vou deixar de querer carregar os problemas dela, ou querer resolver os problemas dela, ou entrar em julgamento. E para quem perdeu a mãezinha, quem não tem mais a mãe junto com ela aqui na vida terrestre, e daí? É a mesma função. O mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Vai ter a saudade, vai ter aquela falta. Muitos nem conheceram fisicamente, né? Não conheceram porque são adotadas. Então, quando eu olho para esse sentimento, eu digo assim, olha para a vida. De novo, volta lá para o sentimento da vida. Tenta se conectar com o que ela te forneceu quando você estava no ventre dela. E o que ela te forneceu? Proteção, alimento, começar a compreender que foi lá que você sorriu com ela, chorou com ela, comeu com ela, dormiu com ela. Então você começa a se conectar de novo com aquele ser mãe quando você mais precisou dela naquele momento. Olha só que lindo. Então, para a gente se conectar com a vida e não estar somente sobrevivendo, a gente tem que ter esse olhar para nossa mãe, é isso? Como mãe. Como mãe. Função de mãe. Não como a mulher. A mulher é a mulher. A mãe é aquela que eu tenho que reconhecer e honrar. É isso? Isso, exatamente. Perfeito, Márcia. Que lindo, viu? Pra gente fechar com chave de ouro a nossa semana, né, gente? Com essa dica maravilhosa de voltar à vida, de voltar a viver. Então, você que tá sobrevivendo, se não conseguiu captar toda aqui a nossa entrevista, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso portal tarobanews.com. Pode assistir quantas vezes precisar e até entrar em contato com a Márcia mesmo, que ela vai passar o Instagram dela agora. Constelação Márcia Isabel. Perfeito, linda. Obrigada mais uma vez. Excelente fim de semana, viu? Igualmente para vocês.